Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Para Ser Feliz. Estamos pela TV Canção Nova, no programa que acontece todas as terças, de 20 às 21, de 8 às 9 da noite. Não é pela TV Canção Nova, com reprise no domingo à noite também. Esse é um programa muito especial, gente. Para ser feliz, a gente fala de vida, a gente fala de fé, a gente fala de espiritualidade, a gente sempre fundamenta a nossa reflexão na palavra de Deus, não é? No catecismo, na doutrina da igreja. É muito bom. Eu convido você a permanecer com a gente, viu? Que vai ser muito especial. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. É um assunto que todo católico precisa saber na ponta da língua, tá? Hoje é uma introdução e eu tenciono, Deus me dê a graça de conseguir, de fazer uma série sobre os sacramentos aqui no Pra Ser Feliz, tá bom? Mas vamos começar cantando, depois a gente reflete sobre isso. Tenho saudade de ti, como eu quero estar em tua casa. Tenho saudade de ti, tenho saudade de ti, como eu quero estar em tua presença. Ao topo do monte eu quero subir e a tua glória vou tocar. Ao topo do monte eu quero subir e a tua glória vou tocar. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, Senhor. Nós declaramos a Tua santidade, que é comunicada a nós de forma ordinária através dos sacramentos. Alcança nesse momento com a Tua graça todos que nos acompanham. Toca essa pessoa hoje se sentindo desanimada, triste, Senhor, sem motivação. Que o Teu Espírito venha, batize, cure, liberte, salve. Liberta os desanimados, os impacientes, os ansiosos. Traz paz aos corações, Senhor. Nossa alma tem saudade de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como Era no princípio, agora e Sempre. Amém. Como é bom a gente começar o programa assim, proclamando que a gente tem saudade de Deus. Quero acolher aqui meu irmão de comunidade, meu amigo Orlando Júnior. Benção, Bem-vindo, pai. meu irmão. Alegria ter você aqui com a gente sempre, viu? Sempre a alegria é minha. Como é que você está? Tô melhor do que eu mereço, sempre. Gente, tô melhor do que eu mereço, é verdade, pai. Isso é bom. E as crianças? Tão bem, graças a Deus, 3. fazendo aquela bagunça de sempre. A casa do Orlando é uma casa muito gostosa, acolhedora. É uma casa que você sente que tem criança, né? Aquele clima, os brinquedinhos, é muito legal, cheio de vida, né? Só não pode escorregar, né? Imagina o padre com, né, a altura, o pé, aqueles carrinhos com aquelas rodinhas bem caprichadas. Isso não aí é pode... uma- Aí eu mando tirar tudo. Isso é uma armadilha, né, Orlando? Pra Eu mando gente cair. tirar. Que bom, mas bem-vindo, viu, irmão? Deus te abençoe. Amém. Orlando, como é que a gente faz para ouvir as suas músicas nessa voz linda aí? Onde que a gente encontra as músicas do Orlando Júnior? Sim, as minhas músicas você pode conferir no canal Música Canção Nova, @Música Canção Nova, no YouTube, também nas plataformas digitais. É claro, eu também tenho os meus canais oficiais, tenho o Instagram, Então tenho o fala para TikTok. nós aí que a gente quer te seguir. Tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Facebook. TikTok, Orlando no TikTok, que benção. Eu voltei agora, né? Gostei de ver. Eu voltei agora. @Orlando JRCN. Muito fácil. JR Orlando de Júnior. JRCN. Só o canal no YouTube que é @Orlando Júnior, por extenso. Orlando Júnior
pronto, você já entrou no meu canal no YouTube e confere lá as Não músicas demora. e tudo mais. Corre lá e já se inscreve agora. Que coisa boa, oração boa, música boa a gente recebe aí do Orlando. Cleuber, Padre. Coelho... Não, Coelho é Orlando, você é Neves, né? Sua bênção, padre. Não, eu e o Cleuber chegamos de viagem, estávamos em missão, né, Cleuber? A cabeça Isso. ainda está se Nossa sintonizando, Senhora. né? A gente tá Estávamos num lugar com 1 hora a menos, fuso horário, assim, uns 15 graus a mais. 15 Não não. digo o nome do lugar, tá? Só um milagre, sem o santo. Ai, ai. Você tá bem? E essa blusa? Graças a Deus. Tá diferente a cor, mas é mais ou menos parecida as blusas, É, né? mais ou menos. Não, né? fica em pé aí pra quem tá em casa Ô, ver. meu Deus, de O novo. povo gosta de ver o modelista vez do tem que- Cleuber, gente, em casa. Aí Aí, sim, viu? A esposa dele que arruma, viu, gente? Porque se deixar do gosto dele, tá perdido. Deixava ele de regata, chinelo. Não, regata eu não deixo. O bom é que o piano esconde, né, Ai, Orlando? ai. E tem caras que você olha e fala assim, esse irmão tá na verdade. vocação certa. Esse deveria ter casado. Eita, Esse filho. tá Não, bem mas- casado, melhor dizendo. Bem casado. Mas Deus foi generoso, né? Não, sua esposa é maravilhosa, sua filha é linda. Beijo, meu amor, te amo. Maria Cecília também, um beijo. E foi generoso com ambos, porque a Joselma também, Joselma Cruz, esposa do Orlando, é fantástica. Missionária da Canção Nova há anos, né, Orlando? Conheço Tá. a Joselma de experiências muito bonitas com ela. Ela foi missionária comigo, com o Orlando também lá em São Paulo, quando eu era responsável de missão. Então, uma pessoa muito especial. Gente, vamos lá. Hoje o padre vai falar sobre os sacramentos. E claro que tem muito fundamento bíblico para falar sobre os sacramentos, obviamente. Mas, como é um tema doutrinal, e como eu disse, eu quero começar, né, uma série bíblica aqui conosco, uma série sacramental sobre os sacramentos. Deus me dê a graça de conseguir. Então, hoje é uma introdução maior e eu não vou hoje especificamente citar a Bíblia. Hoje eu vou citar o catecismo e o desdobramento daquilo que na teologia sistemática a gente chama de economia sacramental, viu? Porque na doutrina, a palavra economia não tem a conotação que a gente comumente, no senso comum, tem de dinheiro, de economista. Economia tem a ver com o processo, desdobrar, né? O desvelar. É como se estivesse desdobrando a salvação de Cristo através dos sacramentos. Então, é muito importante a gente entender isso. Porque os sacramentos, filho, filha, eles são nada mais, nada menos do que a espinha dorsal de todo o catolicismo, de todo o cristianismo, não é? E se você não entende os sacramentos, se você não entende os sacramentos que você recebeu, a graça que eles portam, o que eles comunicam, o que eles realizam em si, no ato de serem ministrados, né? Você é deficitário ao extremo na sua fé. Então os sacramentos são a espinha dorsal da igreja. E eles sempre tiveram sob ataque, sobretudo no início da igreja, né? Você já ouviu falar da heresia donatista, né? A heresia donatista combatia coisas centrais da teologia sacramental, que eu vou estar explicando. Fica tranquilo, não é uma aula de teologia, não. O programa Para Ser Feliz é leve, você sabe, você que acompanha, que é um programa leve. Aqui não é uma aula de teologia, nem uma pregação sistematizada. É uma partilha sobre um tema que depois, no segundo bloco, a gente vai respondendo perguntas afins a esse tema também. Então vamos lá, eu quero começar lendo o parágrafo 1210, 1210 do Catecismo da Igreja Católica. Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são em número de 7, a saber, o batismo, a confirmação, que é o crisma, né? A Eucaristia, a penitência ou a confissão, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e o matrimônio. Os 7 sacramentos tocam todas... Olha, isso aqui é fantástico, gente. Eu sou padre há tanto tempo, eu estudei teologia, mas quando eu começo a ler o catecismo, eu vivo o primeiro amor de novo. Com a doutrina que é muito linda, né? Os 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Há aqui uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as etapas da vida espiritual. Olha só que coisa linda que o catecismo está falando. Os sacramentos, em primeiro lugar, eu vou trazer uma definição de sacramento, que é a definição clássica que o catecismo nos apresenta, e vou explicar isso aqui que eu acabei de ler no parágrafo 1210, número 1210 do catecismo. O catecismo ensina também que o sacramento é o quê? É um sinal visível. Olha aqui para o padre, se você estiver só ouvindo, você não vai ver. Eu estou apalpando meu braço, minha mão. É um sinal que você toca, é um sinal visível e sensível, né? Você toca, eu estou aqui tocando o tecido, né?
o tecido adiposo, a epiderme, o tecido mais externo do meu corpo, e estou sentindo. Então é um sinal sensível, visível, da graça que Deus está operando, de uma graça muitas vezes invisível. Então os sacramentos, eles são a ação ordinária de Cristo na nova lei, como eu li aqui no catecismo. E eles não são uma ação simbólica. Eles são uma ação que opera algo da parte de Deus. É o ato no qual, através do qual Deus age na história. Os sacramentos, eles condensam a ação salvífica, né, de Cristo, os frutos dos méritos da salvação de Cristo, perpetuam, distribuem no espaço e no tempo, na nossa história humana. Não é? É a ação ordinária de Cristo. Por quê? Porque Cristo, Deus, Ele se fez matéria quando se encarnou em Jesus, né? Ele se fez homem. Ele pôde ser tocado. Ele pôde ser visto. Ele pôde ser apalpado, como aquela mulher dos fluxos de sangue, lembra a hemorroíça? Ela disse, se eu tocar nesse homem eu vou ser curada. 12 anos já com aquele fluxo de sangue ininterrupto, sabe? E ela disse, se eu tocar nesse homem eu vou ser curada. E ela fez, ela estava impura, ela enfrentou ali, né, aquela multidão. E enfrentando, ela tocou em Jesus e foi curada. Jesus perguntou, quem me tocou, né? Então ela realizou um ato sacramental e Jesus, por sua vez, correspondeu à fé dela, né? Curando-a. Então o sacramento é um meio através do qual a gente continua tocando Cristo no tempo e na história, aqui hoje. Estamos mais de 2000 anos depois que a hemorroíça tocou Jesus. Mas pelos sacramentos nós tocamos Cristo. Presta atenção na profundidade do que o Padre está dizendo. Pelos sacramentos você toca Cristo. E Cristo toca você. Então é a manifestação visível da graça invisível. É o sensível, é o sinal, é o sensorial. Por quê? Porque Deus vem em socorro das suas criaturas. Ele sabe que a gente precisa muitas vezes do sentido, do sensorial. E o sacramento, ele acompanha, como o catecismo disse, vou ler novamente, todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Por exemplo, quando você nasce, nós católicos, graças a Deus, oxalá continuemos assim, batiza a criança. Quanto antes você puder batizar a criança, não tem roupinha, não tem festa, não tem padrinho. Gente, o batismo insere a criança na vida da graça, faz dela membro do corpo de Cristo, faz dela, salva, né? É o batismo que nos salva, nos faz filhos de Deus. Antes do batismo, nós só somos criaturas de Deus. O batismo nos faz filhos, no Filho que é Jesus. Então a criancinha lá no primeiro momento da vida, eu fui batizado com meses, né? Eu não lembro, mas minha mãe me contou. E ali eu entrei na vida de Deus, né? O batismo é a porta para a salvação. Eu entrei como membro da igreja, eu comecei a participar do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Eu me tornei povo de Deus, eu me tornei filho de Deus no Filho, que é Jesus. Eu fui elevado à ordem da graça. Eu saí da ordem da criatura natural e fui elevado à santificação da graça de Deus. E as consequências tremendas, eu digo assim, de danação, de perdição do pecado original, foram canceladas. Claro, existem as reminiscências, as consequências, mas não que vai me levar à danação, né? A perdição eterna. Então lá na infância a criança recebe o batismo. Depois é aconselhável, nem nós católicos precisamos fazer catequese. Meu filho não gosta, meu amigo. Seu filho, quando for adulto, ele decide. Agora você tem que evangelizá-lo. É um desafio evangelizar as crianças. Porque depois que inventaram esse negócio aqui, celular, tudo muito dinâmico, né? Tudo muito, muito estímulo. A criança assiste um desenho que tem muitas cores, muitos sons, aquilo que é chamado de estímulo sinestésico. Isso é estudado por grupos de psicólogos e psiquiatras que estão a serviço das grandes corporações, das grandes big techs, né? Do pessoal dos streamings, da vida aí, do Netflix. Eles estão estudando o que fazer para prender a atenção do seu filho. Aí vai lá o seu filho, vê aquele desenho, é movimento, é carro, é luz, daí vai lá na catequese, às vezes uma catequista mais de idade, que fala devagar. A criança não vai se interessar. E claro, não vai dar para a gente competir, com a Big Tech, né? Mas a gente tem que usar meios criativos para incentivar a criança. Existem desenhos cristãos hoje muito bons.
Então, levar a catequese, ensinar sobre Jesus. A minha irmã, por exemplo, eu acho bonito demais, ela comprou Bíblia ilustrada para as crianças, ela conta as histórias, e as crianças sentem falta. Quando vão dormir, a minha irmã está cansada. Não vai ler hoje para nós, mãe? Né? Menino de 7, outro de 4, está semeando, né? Então vai fazer a catequese, incentiva. Depois de um tempo, o que vai acontecer? As coisas mais lindas da vida de um ser humano. Vai receber a primeira comunhão. Vai receber a Eucaristia. Né? Vai receber Deus dentro de si. Não existe nada maior que a Eucaristia. O sacramento dos sacramentos, né? Que nos faz habitar em Cristo e faz Cristo habitar em nós. O momento mais importante da vida de um ser humano, no meu ponto de vista, são as realizações espaciais, né? Ou seja, no espaço da vida, que acontece através do sacramento. Eu fui batizado, agora eu estou recebendo Jesus. Deus em mim. Ali acontece, depende, né? Quanta idade as crianças recebem primeira comunhão hoje, Orlando? Seus filhos, por exemplo. Catequese começa com 9, tem algumas exceções, se a criança está mais adiantada na catequese, ela pode começar ali, são 2 anos de catequese, ela faz 1 ano só, se ela estiver adiantada. Se Né? ela já tiver um conhecimento, formação da parte dos pais, você fala? Então na base é de 11 anos, 10 anos que ela faz a primeira comunhão. Legal, olha só. Pré-adolescência, né, gente? Então, tá vendo? Todas as etapas da vida, né? Depois que ela recebe a comunhão, ela vai ser preparada para quê? Para o crisma, outro sacramento importantíssimo. Porque quando a gente é batizado, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, obviamente. Mas como que é o outro nome do crisma? Confirmação. Do latim com, né? Prefixo com, mais firmare, né? É o assinar de novo, digamos, né? No sentido etimológico. Então, o Espírito Santo que você recebeu no seu batismo, ele vai ser confirmado, ou seja, talvez seja uma brasinha quase se apagando ali, vai vir um fogaréu, né? Os 7 dons você vai receber. Claro, você tem que lutar para mantê-los queimando, manter o fogo, a brasa ardendo, né? Mas ali, o crisma vai acontecer, Orlando, lá por 14, 15 anos, eu acho, né? 14, 15 anos, uma preparação de 1 ano e meio, 2 anos também. Sim. 14, 15, olha só, na adolescência ela recebe a confirmação. E digas de passagem, que crisma, se você é adolescente e está me assistindo, é você mesmo. Crisma não é carta de alforria. Tem gente que fala assim, agora eu fiz o crisma, eu posso ir embora da igreja. Não, você fez o crisma, você tem que se engajar em um grupo, você já é adulto, sacramentalmente, espiritualmente falando, você já tem maturidade, você já recebeu o conteúdo. Você tem que começar a servir, talvez num grupo de jovens, encontros para salvar, para alcançar outros jovens. Você tem que, talvez, começar a cantar, se você tem esse dom, começar a servir como um acólito, começar a ajudar na liturgia, começar a ajudar na acolhida. Procurar um grupo de jovens, né? Jovens gostam de estar com jovens e precisam estar mesmo, né? Então, não é carta de alforria, você vai continuar, porque você recebeu esses 3 sacramentos que são chamados sacramentos da iniciação cristã, né? Porque depois dessa iniciação, você já é um cristão, né? Carimbado, né? Com um know-how, né? Você sabe como fazer. Então, você precisa servir a Deus, se engajar na igreja, para depois, no florescer da sua juventude, você vai receber, para depois, né? No florescer da sua juventude, você receber outros sacramentos que vão ser mais definitórios, né? A ordem, que é o sacramento que a gente que é padre, diácono, bispo recebe, ou o matrimônio. Os 2 aqui são casados, né? Eu sempre falo das esposas de ambos. Então, com quantos anos você casou, Orlando? Eu casei, eu tinha 31 anos. 31. 31 anos. Na verdade, eu lembro aquele dia do seu casamento, fui eu que fiz o casamento. Então, 31 anos. Eu lembro. Ele que fez. Faz tempo, hein, Orlando? Então você tem 12 de casado? 12 anos. 12 anos, Vamos completar 12 anos. Eu tinha 1 ano de padre e eu vou fazer 13. Aí, ó. Né? Tá vendo? Tá vendo, gente? A memória às vezes Bem. funciona. Você, Cleber, quantos anos de casado? 5. 5 anos de casado. Com quantos anos você casou? 33. 33, idade de Cristo. Então veja bem, eu fui ordenado padre com 29 anos, né? Então todos nós definimos a nossa vida. É triste, é trágico quando uma pessoa que casa separa, né? Ninguém casa querendo separar, eu acredito, né? É trágico porque era uma coisa que estava definida que você corta, você indefine, né? Ou quando um padre larga o ministério também, né? Mas na juventude da gente, ou numa idade mais madura, Orlando 31, Cleuber 33, eu 29, nós recebemos um sacramento que mudou, né, a nossa
trajetória na vida. Nós fomos amadurecendo, os sacramentos nos acompanharam. Você lembra? Batismo, primeira comunhão, confirmação. E a primeira comunhão não é um sacramento que acontece só no dia da primeira comunhão. Você vai comungar, você vai participar das missas dominicais, mas também durante a semana. Então, eles dois receberam o sacramento do matrimônio, se uniram a uma mulher para constituírem uma família e viverem o mandamento de Gênesis, crescer e multiplicar-vos, né? Com as lutas do matrimônio, os dois trabalham, os dois estão na luta. Você que é casado, você sabe, né? Casada, da luta do matrimônio de cada dia, né? Os filhos, e tanto como muda quando um filho nasce, né? O relacionamento entre o casal, como tem que se readaptar. Mas com o sacramento do matrimônio vem uma graça espiritual específica. Você sabia disso? Às vezes a pessoa fala da dificuldade do matrimônio, mas ela não para pensar na graça espiritual que vem com este sacramento. E vem. Claro, você vai ter que lutar para viver a vida da graça. Estar em comunhão com Deus, não viver em pecado mortal, se confessar, comungar. Mas vem uma graça com o sacramento do matrimônio. Eu que fui ordenado padre, a pessoa pode pensar, nossa, padre, é tão difícil ser padre, né? Se eu vivo sozinho. Se bem que nós da Canção Nova não vivemos sozinhos. E eu costumo brincar que a gente não sofre de solidão, a gente sofre de multidão, né? Mas existem as lutas do sacerdócio. Você sabe que eu não tenho uma família, não tenho uma esposa, não tenho filhos. Mas junto com o sacramento que eu recebi, que mudou o meu caráter de dentro para fora, veio também uma graça. Ou seja, uma graça que sobrepõe o meu limite, que me impulsiona a caminhar. Que talvez eu pudesse olhar o menino lá, Zandoná, padre Adriano Zandoná, no seminário e falar, Jesus, eu não tenho condição, eu sou frágil, eu sou limitado, será que eu vou conseguir? Mas quando eu deitei no chão e recebi o sacramento, né, o bispo me ungiu com óleo, e impôs as mãos sobre mim como os apóstolos faziam, porque o bispo é o sucessor dos apóstolos, aquilo mudou a minha vida, definiu a minha trajetória, mudou o meu caráter. E de alguma forma o matrimônio também ele te dá uma nova identidade, uma nova missão. O casado que age como solteiro está em pecado grave diante de Deus. Você casou e fica na noitada aí, é você mesmo, cara de pau. Fica bebendo aí, fica agindo com os amigos. Eu tenho meus amigos, meu irmão, você casou, vive, seja homem de verdade. Assume a sua mulher e o seu filho. E você também, não fica rindo não, tá, esposa? Se a carapuça servir. Você também, né? Mas tem que agir como casado, porque te dá uma identidade, uma missão. E aí, a graça desse sacramento do matrimônio vai te sustentar. E claro, nesse trajeto de matrimônio, de juventude, de sacerdócio, muitas vezes nós vamos cair, porque somos pecadores. Aí vem o sacramento da confissão, que restaura a sua amizade com Deus. E a gente tem que receber esse sacramento que é chamado de sacramento de cura. Que fantástico é o sacramento da confissão. Porque muitas vezes, como pai, como esposo, como esposa, você vai perder a paciência. Muitas vezes você vai estar cansado, como eu e o Cleuber que chegamos de viagem, chamando Jesus de Genésio, né, Cleuber? Saímos de madrugada cedo e dormimos de madrugada. As missões, cada um tem o seu desafio. Então, talvez você vai perder a paciência com o filho, com a esposa, eu perder a paciência com o fiel, ou eu não rezar o que eu me comprometi a rezar, né? Porque você tem a sua fidelidade à sua esposa, eu tenho ao meu, né, que é Jesus. Que está sempre também comigo, né? Eu preciso corresponder, rezar, celebrar bem a minha missa. Mas caiu, cometeu um outro pecado, busca a confissão. Ai, que bom, então acabou. Não, não acabou. Que maravilha é você quando estiver ali, na beira da morte. Todos nós vamos morrer, né, gente? Não adianta. Aí eu não falo de morte. A morte é um dia que vale a pena viver, como disse aquela autora, né? Um livro bem interessante que foi escrito, mas não é assunto de hoje. Você vai morrer, eu vou morrer um dia. Então, quando você estiver no leito de morte convalescente, vem lá o sacerdote ou o diácono te dá a unção dos enfermos. Que sacramento que traz conforto, gente. Eu, como padre, já fui várias vezes em UTIs, sobretudo quando eu morava em São Paulo, dar a unção dos enfermos para pessoas morrendo. Olha, a pessoa agonizando, mas a hora que ela via o sacerdote entrando, com aquele olhinho na mão, né? Eu, às vezes, com a estola roxa, eu ia. Você precisa de ver o consolo no olhar da pessoa, a alegria, a certeza, assim, sabe, eu estou morrendo, mas tem jeito, Deus está comigo, tem algo além disso aqui que eu estou vivendo. Que conforto, né? Olha, os protestantes, com a reforma protestante, eles chutaram a economia sacramental da igreja. Sincero, né? Sou sincero em dizer, eles jogaram fora. Martinho Lutero era um padre,
não quis mais celebrar a missa, se casou, e com isso jogou fora toda a economia sacramental, que tem fundamento bíblico em tudo. Eu vou fazer uma série de programas sobre isso, né? Mas é muito triste, você, na lei de morte, não tem ninguém para atender a sua confissão, para perdoar os seus pecados. Você não tem ninguém para te dar o sacramento que alivia a enfermidade e prepara a sua alma para o encontro definitivo com Deus, ou te fortalece espiritualmente para uma cirurgia. É lindo demais, gente. Mas começando hoje, vamos fazer uma série então sobre os sacramentos. Brevíssimo intervalo, Orlando vai cantar um pouquinho para a gente, já já o padre volta para responder a sua pergunta. Deus abençoe. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, santo, santo. E o teu fogo santo quero receber, e com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, santo. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Auxílio do céu, minha alma tem sede de ti. Anseio por tua água de vida. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Vem, Espírito Santo, e ressuscita-me. E com teu fogo vem me incendiar, e me faz profeta para esta nação. E todo joelho se dobrará diante o teu poder. Diante o teu poder. Que maravilha, como é bom começarmos assim cantando, invocando o Espírito Santo sobre nós. Nesse segundo bloco, o padre está aqui para responder suas mensagens, para direcionar você. Temos alguns livros aqui também que o padre quer te apresentar para entender os 7 sacramentos do professor Felipe Aquino, um livro muito bom, tá? Sobre a nossa temática. Também da Ângela Ábido, junto com a Laila Cristina, Dindas que oram pelos afilhados, falando aqui das madrinhas, né? O meu livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família, está aqui. E também o terço pela libertação da ansiedade, que tem o terço e tem também a oração aqui dentro, né? Terço pela libertação. Dá para ver aqui, Tiago? Terço pela libertação. Ver não, filmar. É o terço pela libertação da ansiedade. Está bem legal. Tudo isso você adquire pelo loja.cançãonova.com. E também eu quero agradecer você que é sócio da Canção Nova. Muito obrigado. Você que ainda não é, torne-se um sócio dessa obra de Deus. Nos ajude a continuar evangelizando, tá bom? A temática de hoje é sacramentos. E a gente aprendeu com o catecismo, né, que os sacramentos acompanham todos os momentos importantes, né, da vida do cristão. Os momentos desde o nascimento, né, até a morte com a unção dos enfermos. Então o padre vai falar sobre isso, mas também eu estou aberto a outros temas, porque é um tema bem específico e talvez o que você esteja vivendo aí, a sua luta, seja relacionada a outras realidades. Quero abraçar aqui com carinho a Ellen Beatriz, lá de Cuiabá, que está aqui com a gente já, me acompanhando, postando. Também a Fernanda Martins, o Benito Entrieri, a Amanda pedindo oração, Sandra Samara,
Produção, já peço para vocês prepararem. Preparar, já está ali a mensagem. Você enxerga daí, Orlando, bem? Se possível, você lê para mim, por gentileza, a mensagem que chegou via WhatsApp. Está aparecendo, ou se não, já vai aparecer o endereço do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do Twitter, aí na sua tela, porque o padre usa todos esses meios para responder você aqui ao vivo. Vamos lá, então? Sua bênção, Padre Adriano gostaria de saber quais são as atribuições de um ministro da Eucaristia e quais são as atribuições semelhantes de um diácono permanente. Olha que pergunta, essa pergunta, olha, eu vou tentar ser objetivo, tá? Porque o programa não posso girar em torno de uma pergunta só. Mas olha, é uma grande honra, uma grande, enorme, eu poderia usar qualquer superlativo aqui, né? Ser um ministro da comunhão. Agora vamos fazer uma distinção. Existe o ministro ordinário da comunhão. Quem que é o ministro ordinário da comunhão? O regular, o instituído, o sacerdote, o bispo. E existe o ministro da Eucaristia, que a gente fala, né? O nome é Messe, M-E-S-C-E, ministro extraordinário da comunhão eucarística, né? Ele é um ministro extraordinário, mas não é diminuindo você que não é padre, é porque o padre ele recebeu uma unção para viver, ser um outro Cristo, né? E oferecer um sacrifício como Cristo ofereceu. Então ele é um outro Cristo. Mas o ministro da Eucaristia, a gente chama no popular ministro da Eucaristia, né? Porque é grande, né? Falar ministro extraordinário da Sagrada Comissão, Comunhão Eucarística, né? Muita palavra. Então a gente no dia a dia a gente opta pelo mais prático. Mas a função dele é justamente trabalhar para servir o ministro ordinário, que é o sacerdote. Ele vai auxiliar o padre na missa, sobretudo aqui na América Latina é muito comum, né, em outros lugares. Na Europa nem tanto, tem lugares que o povo é um pouco mais clericalista, né, mais centrado na figura do padre. Mas aqui os ministros ajudam a distribuir a comunhão eucarística. Eles fazem a purificação dos vasos sagrados, né, com toda a dignidade, são formados para isso, não é? Que tem que ter todo um cuidado, um carinho para lidar com as coisas sagradas, com a âmbula, né, o cibório onde coloca a hóstia, com a patena, que é aquele objeto redondo, né, que fica sobre o cálice, onde fica a Eucaristia, o cálice onde fica o vinho, as alfaias, né, as galetas, que é onde fica a água e o vinho para o padre usar no ofertório, o lavabo, que é onde lava a mão do padre no ofertório. Então ele vai receber uma formação sobre isso, e ele vai ter um zelo, ele vai fazer a purificação, ele pode levar ali a água para fazer o lavabo, lavar a mão do padre depois do ofertório. E também o ministro pode e deve, né? E o padre que vai delegar, cada pároco vai delegar, né? Mas ele pode levar a comunhão para os doentes, ir aos hospitais também, visitar. Por exemplo, na paróquia minha de origem, cada ministro ficava com, por exemplo, um número X de doentes a partir da região onde ele morava. Você mora mais ao sul da paróquia, então lá tem 7 doentes. Todo domingo e dia santo você pode levar a comunhão para ele? Posso. Você mora mais ali ao norte da paróquia, então você vai levar a comunhão para aqueles 10 doentes lá. Então, ele é o braço estendido do sacerdote, é muito importante, né? E é uma honra, por quê? Porque você vai estar lidando diretamente com Jesus. Você vai portar Jesus, levar Jesus com você. Quando você está levando para o doente, você está levando Deus com você, né? E tem um ministros que é tão bonitinho ver, né? Tinha um senhor lá na minha paróquia, não lembro se era na minha paróquia ou em algum lugar que eu vi, que ele levava o Santíssimo assim, tinha como um colar assim, e a teca que era dentro de um, como que eu digo assim, um negócio de pano feito para isso, específico, branco, né? E aí esse senhor colocava e ficava bem aqui assim no coração, imagina. Aí ele ficava o dia inteiro com Jesus aqui colado no coração, imagina que honra, né? Então é muito dignificante. Claro, não é um sacramento a instituição, é uma instituição, né? Você recebe uma investidura como ministro, né? Tem um tempo, tem diocese que é por 2 anos, tem diocese que é por 1, tem diocese que é por 5, e o ministro faz uma preparação, por quê? Porque para lidar com coisas sagradas, você tem que conhecer, né? Você sabia esses nomes que eu falei aqui, dos objetos sagrados? Por exemplo, o padre, ele usa uma túnica, ele usa uma estola, ele usa a casula, que é aquela colorida, ele usa o símbolo, às vezes ele usa o amito, que é outro aqui no pescoço, ele usa o clergyman, que é isso que eu estou usando aqui, tá vendo? Ele usa a batina. Então, o ministro também ele vai ter que entender, não tanto como o padre, mas das coisas da liturgia, das coisas do padre também, que ele vai ser um auxílio, né? E o diácono? Vou falar do diácono permanente, porque o diácono transitório, porque todo mundo antes de ser ordenado padre,
É bom falar sobre isso no programa sobre sacramento, então eu vou discorrer um pouco mais. Antes de ser ordenado padre, eu fui ordenado diácono, né? E o diácono transitório, ele é o grau menor da ordem, ele recebe para ser depois ordenado padre, depois de alguns meses. Mas existem homens casados que são ordenados diáconos permanentes. E ele é casado, ele não pode ser padre, ser ordenado padre, mas ele pode servir como diácono. O diácono é um ministro ordenado, ele recebeu o grau da ordem, mas no grau menor. Então ele usa a estola assim na transversal, né? Ou a dalmática, que simula, vou usar assim no comum, né? No vulgar, simula uma casula, mas é diferente, ela é mais quadrada que assim. Ela tem geralmente dois galões finos, né? Que descem aqui. Galão é terminologia litúrgica também. Então o diácono casado, ele vai também estar a serviço do bispo através do pároco, né? Estando a serviço ali do pároco, na paróquia. O diácono pode dar bênção, o diácono pode assistir matrimônios, né? Fazer casamento, a gente diz no vulgar, mas na verdade ele está assistindo ali, né, o matrimônio. Ele pode fazer batizados, ele pode levar comunhão para os doentes, ele pode também trabalhar em alguma pastoral específica. Ele não pode celebrar a missa, ele pode fazer uma celebração, mas tendo Eucaristia já consagrada por um padre, né? O padre não pôde vir, então o diácono faz uma celebração ali. Né? Lá na minha diocese eles chamam celebração da palavra, ou celebração assim, na qual ele lê o evangelho, faz ali o ato penitencial, tal, tem alguns momentos, e depois da reflexão ele já vai para o Pai Nosso, porque ele não pode fazer oração eucarística, não pode fazer doxologia, né, que é o por Cristo, com Cristo e em Cristo, não pode consagrar, então ele vai pegar no sacrário a comunhão, depois do Pai Nosso, o Cordeiro, e dar a comunhão ali na celebração. Então ele pode fazer muita coisa, mas ele não pode atender confissão nem celebrar a missa, né? O diaconato permanente é um grau da ordem, mas um grau menor. E, biblicamente, nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram instituídos ali pelos apóstolos para resolver um problema muito pontual, que era o problema da caridade, né, da distribuição do alimento aos pobres, né, o serviço das mesas, que era chamado. Né? Então, eles instituíram para que os apóstolos pudessem pregar, não é? Pregar, e eles servissem ali a caridade, né? Servissem distribuindo alimento, cuidando dos pobres. Então tem uma grande inclinação também para a caridade e o ministério diaconal, né? Tá certo, vamos lá então. Chegou uma pergunta aqui. Padre, uma criança que foi batizada por padrinhos de outra denominação religiosa, pode ser considerado esse batismo válido? Olha, essa é uma boa pergunta. Válido é, sim, se ela foi batizada. O padrinho, na verdade, gente, ele não é essencial para o sacramento acontecer, tá? Claro que tem uma simbologia bonita, e a igreja é marcada por símbolos. Ó, isso aqui é um símbolo. O meu clérigma, a minha batina, quando eu estou com a batina preta, a pessoa vê e fala, é um padre. Né? A aliança, olha aqui, eu tenho aliança, a aliança de padre, né, que tem aqui uma cruz. O Orlando está usando aliança? Não esteja não para ver. E você, mestre Cleuber? Mostra aí. Olha, eu estou arranjando confusão para esses caras. Se eles forem lavar a mão e esqueceram no banheiro, meu amigo... Todo mundo tem amor à vida aqui. Hoje eles dormem com os cachorros. Mas, enfim, tem aliança. É um símbolo, né? Então, é bonita a linguagem simbólica. O padrinho, além de ser um símbolo, ele também assume uma responsabilidade espiritual de educar aquela pessoa na fé. Então, o batismo é válido? É. Mas existem normas aí canônicas que orientam que é bom que o padrinho... ele seja capaz de instruir na fé, né? Então imagina, eu contratei para o meu time de futebol um atacante que não sabe jogar bola, ou que não anda, tá entendendo? Desculpa a metáfora, né? Esdrúxula, mas eu contratei aqui para o meu time de basquete um cara que não tem os dois braços, com todo respeito, mas não dá. Se você vai você coloca o batismo, não é para ele dar presente para você, para a criança, desculpa. Contrata, você chama o padrinho. É o cansaço, né, Cleuber? Você chama o Cleuber. Tá saindo nem a voz. Sim. Ser missionário, gente, é uma benção. Mas olha essas viagens nossas, né, Cleuber? Só o pai na causa. Só Jesus. Mas, enfim, você está chamando uma pessoa e dando para ela uma missão que ela está se declarando inábil, né? Na concretização dessa missão. Então não é sábio, né? Não é sábio. E o seu pároco, com certeza, ele vai desaconselhar isso aí, né? Eu acredito com muita maestria. É isso, temos mais mensagens aqui. Orlando, vou pedir para você ler. Boa noite, padres. Eu sou divorciado, posso batizar? Delmiro Gouveia, de Alagoas. Você pode batizar ou ser batizado? Eu não entendi. Eu acho que ele pode... Eu sou divorciado, eu posso batizar? É o que ele
Eu acho que ele quis dizer ser batizado, né? Porque quem vai batizar é o padre. Claro, você sabia que até um pagão pode batizar? O sacramento do batismo Sim. não pode batizar no sentido de ser batizado, de batizar alguém. Batizar Supor, você está doente, tem uma pessoa lá que é pagã, não acredita em Cristo. Você vai falar para ela, você pode me bater? Estou falando com o Orlando aqui, por isso que eu não estou olhando para você que está na câmera, mas pode me filmar aí, viu, que eu estou aqui. Você pode me batizar? Aí o pagão vai dizer, mas eu não entendo o que você professa, eu não acredito. Não, faz com a intenção de fazer o que os cristãos fazem. Se você dizer isso para esse pagão, tiver só você e esse pagão lá, se você for morrer e ele fizer isso, é válido. Olha aí. É. Talvez possa ser no sentido também se ele possa ser padrinho, né? Não. Se eu posso batizar. Eu entendi se Eu batizar. acho que é se ele Tá pode. entendendo? Ele pode Você acha que é fácil apresentar programa na Canção Nova? Além de estudar a teologia, preparar o programa, porque eu preparei, eu fui fazer uma caminhada e lendo o catecismo, você tem que interpretar as mensagens. Exatamente. É que nem certas intenções de missa que chega para mim, né? A pessoa escreve em línguas. Pela 7ª dia do Xambaraba, não dá para entender o que a pessoa escreveu, né? Fala, gente. Sim, tá ótimo, obrigado. A nossa produtora está atenta aqui, gente. Então eu vou falar, olha, você pode se batizar? Para você ser batizado, filho, você tem que fazer toda a preparação lá na sua paróquia. Você é divorciado, mas você vive com uma outra pessoa em estado de pecado? Como que é? Você pode ser batizado desde que você abandone o estado de pecado, porque senão você fala, olha, eu estou assumindo uma vida nova em Cristo, e 10 minutos depois você volta para a vida velha, né? Você tem que resolver a sua situação. Para ser sincero, é um assunto muito específico e a pergunta não está tão clara. Então, para o padre é difícil, que eu posso até falar uma besteira, né? Então, acho que seria bom você conversar com o seu pároco para entender, você batizar alguém, ser batizado. Ser batizado você pode, desde que você faça toda a preparação, né? Como adulto, tem o RICA, né? Que é o Rito de Iniciação Cristã para Adultos, que é fantástico. A catequese do adulto é mais concisa, né? Muito interessante. E aí o padre vai te orientar a partir da sua realidade, que eu não entendi muito, mas você pode ser batizado, mas você tem que se decidir abandonar o estado de pecado também, porque o batismo vai anular todos os seus pecados. Mas imagina, alguém te tira, desculpa o termo, né, de um esgoto, dá um banho, você acaba de receber veste nova, você se joga no esgoto de novo? Não, né? Orlando, com você, para você ler, filho. Boa noite, Padre Adriano. Estou com uma dúvida. Estou prestes a receber o sacramento do Crisma. Tenho me guardado em castidade há 2 anos e agora conheci uma pessoa. A minha dúvida é, posso continuar recebendo a Eucaristia? Você está querendo conhecer bem essa pessoa, né? Se a pergunta está assim. Então. Segura a onda, pelo jeito de ser um adolescente, tem guardado a castidade há 2 anos, e agora conheci uma pessoa e fica assim a reticência, né? Você precisa ser mais. Essa que está querendo conhecer no sentido bíblico, né? Porque na Bíblia está escrito que, como é que é? O pai de Samuel, né? A esposa dele conheceu o pai e Samuel nasceu, né? Então o conhecimento na Bíblia é meio complicado. Então, ó, sabe o que você tem que fazer? Continuar guardando a castidade, você não é casado. Né? O lugar do sexo é dentro do casamento. Apesar do mundo banalizado hoje, a Bíblia não mudou, a doutrina não mudou. Luta para viver a castidade. Todos nós somos tentados, todos, acredite. Casado, solteiro, padre, jovem, idoso, todos. Mas é preciso lutar, sabe, para viver a castidade. E conheça essa pessoa no sentido do português, não no sentido do hebraico. Né? Conheça, converse, seja amigo. Não é porque namorou que já tem que ir para a cama. Viva o namoro em castidade. Inclusive, tem muito material bom sobre isso na Canção Nova. Livros, palestras, tá certo? É isso. Deixa eu dar uma atenção aqui para quem entrar pelo Instagram, para não falar que eu só estou lendo hoje ao pessoal do nosso WhatsApp. Mas, na verdade, a gente recebe muita coisa pelo Instagram e, às vezes, eu deixo de dar atenção também, né, para o WhatsApp. A Elaine Ferreira Gonçalves, dizendo, boa noite, padre. Peço sua oração pela minha vida e pelos sonhos. Às vezes os problemas me roubam a paz. O inimigo é especialista, gente, em querer roubar a nossa paz. Então, atenção. Que o seu coração esteja fundamentado em Cristo e não deixe nada roubar a sua paz. Também a Raquel Pires, Eliezer Silva, a Bete Santana, muita gente boa aqui com a gente, a Bernadette Melo, a Ieda Maria Alves. Que bom, que Deus abençoe, obrigado aí pela sua sintonia. Quanto tempo a gente tem, produção? 3 minutos? Ah, não, agora que eu ia começar a brincadeira. Hoje o jeito que a gente está, né?
Igual arroz de terceira, como diz lá na minha terra, né, Cleuber? Mas você já ouviu essa expressão? Estou quebrado igual arroz de terceira. Né? Muito bom. Lá em Minas também tem essa expressão. Ou arroz de terça-feira, né? De terça-feira. Que é a sobra do domingo. Era sábado e domingo aí, Jesus. exatamente. O programa geralmente é na terça, então faz arroz hoje, tá? Eu te... Padre, a gente poderia fazer um convite, então, para quando a pessoa estiver sentindo arroz de terceira ou de terça-feira, para descansar de uma outra forma com a gente. A gente vai fazer uma peregrinação. Verdade, Orlando. E essa peregrinação é um convite que a gente quer fazer para você. Muito bem lembrado. Seguindo os caminhos de São Paulo. Isso mesmo. 1º de outubro sai essa peregrinação, eu e o Orlando Júnior como diretores espirituais. E entre em contato com a Obra de Maria, 0 Operadora 12 3186 2055. Né? Vai ser muito especial, olha, inesquecível. Grécia, Turquia e Roma, os caminhos onde São Paulo Apóstolo fundou, né, as primeiras comunidades cristãs. Sim. Então você está convidado, vem com a gente, liga lá com a Obra de Maria que tem condições facilitadas. Gente, a dor do parto é dura, mas partiremos. Então eu vou dar a bênção e o Orlando vai cantar. E começou hoje, vai ser uma sequência de programas sobre os sacramentos. Então, pressuponho que sejam mais 7, né? Eu vou ver se eu dedico cada programa para um sacramento. Gente, a igreja é linda, ser católico é muito bom. Você que era católico e saiu da igreja, volta, você está perdendo, tá? Vem viver essa nossa fé que é fantástica. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, e permaneça para sempre o teu coração, tua mente, tirando toda a inquietação. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vem, Consolador. Vem, Consolador. Espírito Santo, e ressuscita-me, e com o teu fogo vem me incendiar, e me faz profeta para esta nação, e todo joelho se dobrará diante o teu poder, diante o teu poder, A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor, e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei, aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. Aliança, vestes novas, tu me darás. Devolve a vida ao filho que morreu. Talvez você seja esse filho hoje. Volta para o coração do Pai, volta para o abraço do Pai.
te condena, Ele quer te perdoar e te fazer feliz. Ele está esperando você. A voz da consciência às vezes nos faz réus também. A voz da consciência me fez réu. Os porcos me lembraram o que deixei pra trás. Rompi a aliança sem pudor e escravo do pecado me tornei. Tão ingrato logo eu fiquei, com meus erros eu feri teu coração. Que saudade de te encontrar, pois a tua casa é o meu lugar. Mas hoje eu quero voltar para ti. Eu sei aqui não é o meu lugar. Minha herança eu roubei, me profanei. Em teu abraço, Pai, me encontrarei. O meu pecado eu sei, não cancela o teu amor. Eu quero estar contigo, seja onde for. Aliança, vestes novas, tu me das. Devolve a vida ao filho que morreu. Aliança, vestes novas, tu me das. Devolve a vida ao filho que morreu. Teu pecado não cancela o amor de Deus, mas te afasta dele por uma opção sua. Volta pro Pai, Ele te ama e espera você.